E o craque Neto diz que Leila Pereira quer Cavani e James Rodrigues no Palmeiras. No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te contar sobre isso. Te falo também sobre Hever, que renovou seu contrato com o Atlético Mineiro. Te trago informações também sobre o STJD, que adiou o caso Andréas, que envolve também Flamengo e Santos. Te falo também sobre uma joia do Internacional, que foi considerado uma das maiores promessas do mundo. Te falo também sobre o São Paulo, que vai conversar com a Arboleda nos próximos dias para uma possível renovação. Falo também sobre o Newcastle, que foi comprado e se tornou o clube mais rico do mundo, superando o Manchester City. Falo também sobre o Barcelona, que anunciou uma dívida de quase R$ 1 bilhão no clube. E te falo também sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos com o vídeo, só quero pedir para que você está me assistindo agora, deixe o seu like no vídeo, que isso é muito importante, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, combinado? Bom, pessoal, primeiramente quero começar com informações sobre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil, nesta quinta-feira, jogou contra a Venezuela fora de casa e o Brasil ganhou por 3-1. Bom, o Brasil jogou muito mal a partida, foi uma partida bem abaixo da média da seleção brasileira. O Brasil não jogou tão bem, mas conseguiu vencer a seleção da Venezuela. A seleção venezuelana abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo com o Eric Ramírez. No segundo tempo, depois que Rafinha entrou, Rafinha mudou o jogo, aí Marquinhos fez o gol com a assistência do Rafinha, gol de cabeça. Depois o Gabigol, o Gabriel Barbosa de pênalti. E no finalzinho do jogo, o Antony, que hoje em dia está no Ajax, fez o terceiro gol do Brasil. Para mim, quando eu vi o jogo, o melhor em campo foi o Soteldo, jogador venezuelano, ex-Santos, jogou muito bem a partida, muito habilidoso, jogou uma excelente partida o Soteldo. Nessa mesma rodada, o Paraguai enfrentou a Argentina, jogo que ficou empatado no 0-0, e o Uruguai e a Colômbia também ficaram no 0-0. E galera, a equipe do Barcelona anunciou nesta quarta-feira que teve um prejuízo de 481 milhões de euros. Isso aqui no Brasil equivale a 3 bilhões de reais. No exercício financeiro da última temporada, era previsto um lucro de 1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões e 300 mil reais. No balanço, o clube informou que houve forte queda nas receitas, de 855 milhões de euros, o que equivale a 5 bilhões e 400 milhões de reais para 631 milhões de euros, o que equivale a 4 bilhões de reais. As despesas, por outro lado, foram as maiores da história do time, 1 bilhão e 100 milhões de euros, ou seja, 7 bilhões de reais. Os gastos operacionais subiram 19%. O atual CEO do Barça, Ferran Reverter, culpou a gestão de Josep Maria Bartomeu pelo caos econômico vivido no clube há anos. Ele disse, abre aspas, houve uma falta de planejamento financeiro. No caso do Griezmann, na mesma noite em que o contrataram, viram que não havia dinheiro e buscaram um fundo para fazer um factoring, que significa uma operação financeira. A transferência de Coutinho, que custa 120 milhões de euros, acaba custando 16 milhões e 600 mil euros a mais. Compravam jogadores sem saber se podiam contratá-los. Fecha aspas, disse ele em entrevista coletiva. Ele ainda citou que caso o Barcelona fosse uma empresa de sociedade anônima, entraria em processo de falência. Ele disse, abre aspas, em março nos encontramos com patrimônio líquido negativo. Se fosse uma empresa de sociedade anônima, seria uma falência contábil que iria supor dissolução. A dívida e os compromissos futuros eram de 1 bilhão 355 milhões de euros, ou seja, 8 bilhões e 600 milhões de reais. Que crise gigantesca que vive o Barcelona. E galera, nesta quinta-feira, o tradicional clube inglês Newcastle United foi comprado por um consórcio de investimentos
liderado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, em uma negociação que ficou na casa das 300 milhões de libras, ou seja, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Com isso, o time alvinegro do norte da Inglaterra agora tem os donos mais ricos do mundo, já que o fundo saudita é avaliado em 320 bilhões de dólares, ou seja, 2 trilhões 397 bilhões de reais. Muita grana. Essa fortuna é 14 vezes maior, por exemplo, do que o Sheikh Mansour bin Zayed, dono do Manchester City, cujo patrimônio é de 23 bilhões e 200 milhões de libras, ou seja, 173 bilhões de reais. Falando apenas de futebol, o Fundo Soberano da Arábia Saudita também é um mastodonte se comparando a outros ricos, superando também até o dono do PSG, Al-Khelaifi. E galera, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, vai retomar com as conversas de renovação de contrato com o zagueiro Arboleda. O jogador disputará 3 partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra Bolívia, Venezuela e Colômbia. E quando voltar a estar disponível para o tricolor, serão retomadas as negociações para a renovação de contrato. No último mês, Arboleda disse não para a última proposta feita pelo São Paulo, pois considerou os valores baixos. O contrato do jogador vai até o fim de junho de 2022. Ele pode assinar um pré-contrato com outro clube no início do ano que vem. O São Paulo passa por algumas dificuldades financeiras, então as negociações terão de estar dentro do planejamento financeiro do clube, pois do contrário, a tendência é que o zagueiro deixe o tricolor após o término do vínculo. E galera, o jornal inglês The Guardian fez uma lista com os 60 jogadores jovens como as maiores promessas do mundo. Bom, de acordo com o jornal, o lateral direito Vinícius Tobias, do Internacional, está nessa lista. Aos 17 anos, Vinícius é considerado uma das maiores joias do Colorado. Sem nem ter estreado pelo profissional, ele já chama a atenção de clubes europeus. Dessa forma, há informação de que o Inter tem um acordo para sua venda ao Shakhtar Donetsk em 2022. Vinícius soma convocações para a base da seleção brasileira e atua pelo sub-20 do Inter. O jovem possui uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 372 milhões de reais. Juventus, Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid observam o lateral. Além de Vinícius Tobias, os brasileiros Ângelo Gabriel, do Santos, Matheus Nascimento, do Botafogo e Sávio, do Atlético Mineiro, aparecem entre as 60 maiores promessas do mundo. E galera, o STJD tomou uma decisão sobre a denúncia do Santos contra o Flamengo por ter escalado Andrés Pereira, responsável por presidir a 5ª Comissão Disciplinar do STJD. Otalício Neto Araújo optou por não julgar nesta sexta-feira. Dessa forma, tudo indica que o assunto será debatido na próxima semana, dia 15 de outubro. Emprestado pelo Manchester United, Andrés é acusado de não ter respeitado devidamente as regras impostas para a Anvisa, que é o cumprimento de uma quarentena obrigatória para passageiros oriundos da Inglaterra. Poucos dias após ter desembarcado no Brasil, o jogador do Flamengo esteve em campo contra o Santos, anotando inclusive um dos gols na goleada rubro-negra por 4-0 na Vila Belmiro. Nesse sentido, o clube carioca foi denunciado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, se condenado, deve pagar uma multa de 100 a 100 mil reais. Já para Andrés Pereira, a punição pode ser mais severa, com um gancho entre 1 a 6 jogos de suspensão. E galera, o zagueiro Hever renovou o seu contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2022. O Atlético Mineiro também anunciou a divulgação da renovação do contrato. Hever, de 36 anos, está no Atlético desde 2019. Antes, ele já havia defendido o clube entre 2010 e 2014. Ao todo, o zagueiro soma 297 jogos e 29 gols pelo Atlético. Entre outras conquistas, Hever foi campeão da Libertadores pelo time mineiro em 2013. Na atual temporada, Hever é reserva de Júnior Alonso e Nathan Silva no time de Cuca.
E galera, nesta quinta-feira, o apresentador Craque Neto trouxe uma informação muito importante de bastidor do Palmeiras durante o programa Os Donos da Bola. Neto criticou o técnico Abel Ferreira após o Palmeiras ser derrotado de virada por 2-1 para o América Mineiro no Brasileirão. O ex-jogador do Corinthians também reclamou da postura do português. Convidado do programa, Fred Ring projetou o futuro do Verdão com Leila Pereira, que assumirá o cargo de presidente do clube em novembro. Foi falada sobre a possibilidade de contratar reforços de peso para marcar seu nome na presidência do clube. Nesse sentido, Neto trouxe uma informação sobre 2 nomes cobiçados. Ele disse no programa, abre aspas, a informação que eu tenho, eu acho que ela vai trazer o Cavani e o James Rodrigues. Acho que são os jogadores que, na hora que ela assumir a presidência, vai buscar contratar. Fecha aspas, disse Neto. A situação mais fácil, entre aspas, é a de Cavani, que tem vínculo com o Manchester United até junho de 2022, então pode assinar um pré-contrato em janeiro. Porém, a concorrência do futebol europeu pode dificultar a negociação. O atacante foi especulado no Real Madrid. Por sua vez, James Rodrigues foi anunciado recentemente como reforço do Al Rayyan do Catar, após deixar o Everton cedido por empréstimo. Então, caso seja comprado, não deve ser opção do Palmeiras. Nesta semana, o jornalista Jorge Nicola noticiou que Leila Pereira está empenhada em reforçar o elenco do Palmeiras e pode contratar de 4 a 6 reforços para o elenco alviverde em 2022. Bom, pessoal, e é por aqui que a gente fica. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje do Futebol News. Se você gostou e está assistindo esse vídeo e não deixou o like, essa é a hora. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo e não for um inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal, que é muito fácil, é muito rápido. Você só vai arrastar sua tela e vai clicar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se, você estará inscrito automaticamente, e ative o sininho das notificações para você ficar ligado no meu canal sempre que eu postar um conteúdo novo e você ficar ligado dentro do mundo do futebol. Combinado? A gente vai se ver no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!